Daí, gurizada, beleza? Eu sou o Matheus e seja muito bem-vindo ao Grave Joga. Errou! Galera, é o seguinte, se você acompanhou aí os últimos episódios de The Forest, que até o momento tiveram 5 capítulos, e você deve ter percebido que eu e a gurizada não conhecíamos nada sobre esse jogo, ou sobre a história, ou a gameplay envolvida, e para nós, toda a imersão e o conhecimento para a criação de bases e encontrar os objetos na ilha partiram do zero, sem pesquisar localizações ou como completar a história do game, pois ainda nem chegamos no final da história e acredito que falta muita coisa a ser feita, mas isso proporcionou uma boa experiência nessa ilha bizarra e tão misteriosa. Então hoje eu apresento um vídeo diferente nessa sexta parte, como podemos chamá-la. Vou contar para vocês a misteriosa história de The Forest. Vamos trocar uma ideia sobre a ilha, as cavernas, os nativos, as criaturas e sobre o personagem principal que envolve ao redor dele, beleza? Peço que deixe nos comentários se caso eu tenha me equivocado em alguma informação ou se tenha esquecido de algo também. Fique à vontade para comentar aqui no vídeo e talvez para eu fazer uma continuação com as informações que eu esqueci de mencionar, ou talvez que eu nem sabia, né? Então se você curte esse estilo de vídeo, se acomode, fique bem à vontade e bora começar. A península que a nossa história se passa provavelmente fica em algum lugar dentro do Canadá. Ela possui a maior parte do cenário de The Forest e inclui um extenso sistema de cavernas subterrâneas e grandes montanhas, além do solo básico da floresta. No laboratório de pesquisas do Saara, o jogador pode encontrar referências à empresa que comprou a península para usar seus experimentos. Depois eu falarei um pouco mais sobre esse laboratório. A península também é o lar de canibais violentos, criaturas mutantes e uma variedade de vida selvagem, como os pássaros, lagartos, veados, coelhos, javalis, tartarugas, peixes e tubarões. Há um mapa interativo da península, o sistema de cavernas subterrâneas profundas e até mesmo informações sobre crafting, e o mesmo pode ser encontrado em uma das cavernas do jogo. Embora a península à primeira vista pareça ser uma parte perfeitamente normal e cotidiana do mundo, o jogador rapidamente percebe que esse não é o caso. Estruturas antigas, construídas por uma sociedade mágica ou pré-histórica altamente avançada, espalham-se pelas profundezas da península, além de ter estruturas nos pontos mais altos. Essas estruturas incluem altares de sacrifícios e obeliscos que podem trazer os mortos de volta à vida e muito mais. Há muitas cavernas para serem encontradas por toda a floresta. Abaixo da superfície da península há um sistema de cavernas onde vivem algumas espécies de canibais, os bebês mutantes, Armseas, Virginias e Coleman. Presume-se que as cavernas sofrem desabamentos regulares, devido aos sons que o jogador pode ouvir enquanto está nelas, de rochas caindo e também o fato de que vários corpos dos missionários que estão em uma área acessível apenas pelo equipamento de mergulho vêm de um período sem essa tecnologia. A maioria dos objetos e cenas únicas relacionadas à história do jogo podem ser encontradas nas cavernas. No total, são 16 cavernas e a maioria das cavernas são conectadas a outras cavernas subterrâneas por passagens estreitas, criando assim os chamados complexos de cavernas. Comente aqui embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo apenas das cavernas, explicando cada uma, e lembrando que seria interessante esse vídeo ter um número de visualizações consideráveis para eu continuar esse estilo de vídeo, beleza? Em um passado distante, por volta do final do século XIX, a ilha era habitada por uma civilização bem antiga e desconhecida, que ostentava uma tecnologia incrivelmente avançada ou que possuía habilidades sobrenaturais, e antes de desaparecerem, essa civilização deixou 2 artefatos de grandes poderes. Chamados de Obelisco do Poder e o Obelisco da Ressurreição, esses artefatos possuem uma grande influência na história do jogo, e ao termos contato com esses artefatos, podemos ter experiências devastadoras, podendo alterar o DNA e criar uma série de diferentes mutações genéticas em humanos. Outros artefatos que aparecem são as Portas do Sacrifício. Essas portas foram criadas pelos povos antigos antes mesmo do laboratório Saara e dos canibais habitarem a península.
Os missionários cristãos são um grupo de viajantes que acamparam na ilha em busca de respostas relacionadas aos artefatos da ressurreição. Talvez eles sejam os primeiros povos antigos da península, mas essa parte ainda é um mistério para mim. Então eu considero que os missionários chegaram depois desses povos na ilha. A presença dos missionários pode ser vista através de vários acampamentos abandonados, com tendas, paredes fechadas, com tábuas e cruzes penduradas, bíblias e crucifixos soltos no chão, e muito mais. Eles parecem ser os autores de vários papéis encontrados nas cavernas com desenhos feitos em grafite. Além disso, eles estavam cientes da presença mutante, o que é provavelmente o motivo pelo qual eles fecharam muitas entradas das cavernas e penduraram cruzes nelas, para avisar os recém-chegados para não entrarem. É possível que os missionários tenham sido responsáveis por trazer a pistola de perdeneira para a península, devido às várias cruzes gravadas nela. Essa pistola é muito boa em combate, porém é bem difícil de encontrar todas as partes dela que estão enterradas pela ilha toda, e só é possível desenterrar com bombas ou dinamites. A Sahara Therapeutics comprou a península em algum momento para conduzir seus experimentos sobre a vida eterna e ressurreição através dos obeliscos, e construiu um complexo sistema de escritório e laboratórios de pesquisas que se estendia desde o alto das montanhas até as profundezas dos solos, nas cavernas. A maior parte do enredo da história é descoberta durante o acesso nos laboratórios do Sahara. O Laboratório Sahara foi fundado em alguma data desconhecida na península, e o laboratório aparentemente lidava principalmente com genética, embora também tivesse um componente sobrenatural com os obeliscos. As salas de observação foram criadas para monitorar e registrar pacientes em seus genomas, notando particularmente transformações como as mutações Arvsin ou Virginia. Parece que Sahara induziu essas mutações em pacientes como uma forma de explorar o aumento da longevidade. Em algum momento, algo deu terrivelmente errado no laboratório, com uma possível revolta de mutantes que deixou a instalação invadida. Canibais, bebês e alguns mutantes ainda permanecem na instalação, e parece que a instalação foi abandonada às pressas, como evidenciado pelas várias refeições deixadas no refeitório. O Projeto Jarius, liderado pelo Dr. Matthew Cross, é o nome oficial dos experimentos do Laboratório de Pesquisa Sahara em crianças. O objetivo do projeto era curar crianças com doenças terminais e aumentar a sua longevidade. O nome Jarius é provavelmente uma referência a Marcos 5:21-43, uma passagem bíblica envolvendo a cura de uma jovem. Jairo, o seu pai, acreditava que ela estava morta, mas foi informado que ela não está morta, ela está apenas dormindo, por Jesus que a ressuscitou. Esses testes iniciais podem ter sido crianças doentes cujos pais ofereceram como voluntários para participar de ensaios clínicos na instalação, para onde foram realocadas e continuaram recebendo o tratamento médico. É possível que o Dr. Matthew Cross tenha começado a experimentar o artefato usando uma criança viva para reviver uma que havia morrido. No entanto, isso por sua vez resultaria a morte da criança submetida, que posteriormente precisava ser revivida ao custo de outra, criando assim um ciclo de sacrifício e ressurreição de crianças. Após o processo, eles foram colocados em salas de observação onde começaram a desenvolver mutações genéticas que variam de deformidades físicas grotescas a taxas de crescimento altamente exponenciais. Essas mutações genéticas foram isoladas e estudadas para suas possíveis aplicações em outros campos, como clonagem e longevidade adulta. Um recorte de jornal pode ser encontrado em uma das cavernas com a manchete "Irmãos ainda desaparecidos". Uma caixa de leite pode ser encontrada no iate retratando Zachariah, outra criança desaparecida. Pode-se presumir que Sahara levou as crianças enquanto o laboratório ainda estava funcionando, para fazer experimentos com elas ou para usar o obelisco da ressurreição. Aparentemente, alguns missionários cristãos foram de barco para encontrar os irmãos desaparecidos, pois tinham pistas e mapas. Há muitos acampamentos abandonados espalhados pela floresta. Esses grupos incluem mergulhadores, exploradores, escaladores e uma equipe de filmagem. Esses grupos parecem ter visitado a floresta em momentos variados e todos foram canibalizados, sem deixar sobreviventes. Além desses grupos, também existe um iate da família Yacht. Esse iate parece ter chegado em 1984, ou depois. Evidências de apoio incluem a revista de iates datada de 1984. Em raras ocasiões, Matthew Cross pode ser visto andando no iate.
Então ele pode ter uma conexão com ele ou talvez ele use como um abrigo temporário. Vários desenhos feitos por sua filha Megan Cross também podem ser encontrados. O Dr. Matthew Cross, ou o Homem de Vermelho, é visto pela primeira vez no acidente do avião, sequestrando o filho do jogador. À medida que o jogador explora a península e avança na história, fica claro que o Dr. Cross é um cientista que trabalhou para a Sahara Therapeutics e realizou experimentos envolvendo crianças e os obeliscos antes de ser demitido pela empresa por uso indevido do equipamento. Durante a história do jogo, descobrimos que Dr. Cross tinha sérios problemas com seu casamento, sendo muito abusivo com sua esposa Jessica Cross e a sua filha Megan. Jessica Cross, ex-parceira do Dr. Matthew Cross, e foi assassinada por múltiplas facadas e traumatismo craniano, dada a natureza desequilibrada do Dr. Cross, que está implícito que Matthew matou Jessica em um acesso de raiva e assumiu a custódia de Megan à força. Existem alguns documentos que comprovam esse assassinato e que também mostram que o antagonista desse jogo é bem misterioso, pois ele é responsável pelos advogados decapitados na Caverna do Advogado, como resultado da perda da custódia da sua filha. Ele também está envolvido na morte da sua filha Megan Cross, pois durante os testes realizados no laboratório Sahara, Megan foi morta por um Armsy que havia escapado da contenção, como é mostrado em uma das fitas da filmadora que encontramos em uma das cavernas. Aliás, podemos encontrar 6 fitas registradas pelo Dr. Cross e assistir os eventos que antecedem The Forest pela filmadora. Megan era uma jovem garota criada e dividida entre 2 pais divorciados. Antes dos eventos da história, sua mãe e seu pai se afastaram com uma ordem de restrição em vigor contra Matthew. Megan parece ter sido uma criança comum, embora com alguns problemas de saúde desconhecidos. Como eu disse anteriormente, Megan foi morta devido a um ataque e fuga de um Armsy, e a partir daqui a história de The Forest começa. Desesperado pela morte de sua filha, o Dr. Cross usa o artefato do poder para derrubar o avião em que Eric LeBlanc, o protagonista do jogo, e seu filho Timmy estavam. Após o desastre da queda do avião, Cross sequestra Timmy para sacrificá-lo no artefato da ressurreição e trazer novamente a vida para sua filha Megan. No final do game, podemos presenciar 3 formas de Megan: o seu eu normal, antes da morte e da mutação, o seu eu canibal após a sua morte e ressurreição, e por fim a sua última forma, conhecida como Megan Mutante, que enfrentamos no final do jogo. Depois que o Dr. Cross sequestrou Timmy e usou como sacrifício para salvar Megan, ela mata seu pai após a ressurreição, deixando seu corpo perto do obelisco com um giz de cera no peito, nos olhos e na boca. O jogador encontra pistas de sua existência antes de conhecê-la, através da sua caixa de giz de cera, que pode ser encontrados vários desenhos de Megan e as fitas da filmadora. Eric LeBlanc é o protagonista da história e o jogador com quem vivenciamos toda a experiência da ilha. Antes dos eventos do jogo, Eric LeBlanc era um famoso apresentador de programa de sobrevivência do Canadá e autor do livro de sobrevivências que ele carrega junto na viagem. Quando o jogo começa, Eric e Timmy estavam retornando de uma viagem a Nova York, quando seu avião cai. Após o acidente, Eric acorda no chão e vê um homem com tinta vermelha pegando seu filho. Ele tenta inutilmente alcançá-lo, mas desmaia novamente. Ele finalmente acorda e reúne os suprimentos que pode encontrar espalhados pelo avião. Enquanto procura por Timmy, Eric encontra grupos de canibais selvagens que parecem ser de tribos diferentes. Eventualmente, ele encontrará mutantes, que antes eu havia citado também. E ao longo do caminho, ele encontrará várias dicas do laboratório Sahara e ao entrar no laboratório, ele encontra o obelisco da ressurreição, onde descobre seu filho Timmy morto lá dentro. Pouco depois, ele encontra o Dr. Matthew Cross, morto por sua filha Megan, em um consultório próximo. Nesse ponto, Eric entende que o Homem Vermelho nunca foi um canibal, mas sim um cientista trabalhando para o laboratório Sahara. A filha do Dr. Cross, Megan, morreu em um violento ataque, então ele conspirou para usar o obelisco da ressurreição para trazê-la de volta à vida com a ajuda de Timmy. Eric sai em busca de Megan, encontrando-a em outra sala do laboratório, e Megan se transforma em uma criatura gigante e o enfrenta, forçando a lutar por sua vida, matando-a no processo. Após derrotar Megan, o jogador leva o seu cadáver de volta ao artefato, apenas para descobrir que um sacrifício vivo é necessário. O jogador então usa o novo cartão-chave encontrado no corpo de Megan para ir até o segundo artefato. Este item tem o poder de derrubar aviões,
aparentemente usando um EMP. O jogador pode então escolher usar esse poder para derrubar um segundo avião, ou desligar o dispositivo e deixar o avião passar com segurança. E aqui temos uma escolha a fazer, com a possibilidade de 2 finais para a história. Se derrubarmos o avião, a tela fica preta com o texto 1 ano depois, e Eric e seu filho estão sendo entrevistados em um talk show, onde Timmy começa a ter convulsão violenta no chão, o que implica que ele sofrerá uma mutação assim como Megan. Eric consegue ajudar seu filho e a cena muda para Timmy mais velho, adulto, em seu pequeno apartamento. Ele olha para o seu quadro de avisos com o mapa de uma ilha desconhecida e, ao julgar pelo enredo da sequência oficial do jogo Sons of the Forest, esse é o final canônico. Já o final alternativo, se o jogador escolher desligar o dispositivo, ele deixará Timmy para trás. Ainda mais significativo, pois ele queima sua foto restante de Timmy. Ele retornará à ilha com a possibilidade de ser resgatado. Aqui nesse final é liberado a possibilidade de encontrarmos um terceiro artefato, sendo uma bola com 2 cores e 2 poderes diferentes. A bola de artefato é usada para alterar a maneira como os canibais trabalham. Cada poder ou cor que ela possui afeta os inimigos no jogo, podendo atrair ou repelir os canibais e as criaturas da ilha. Enfim galera, eu acho que é isso. Eu posso ter deixado de fora algumas informações, mas acredito que o enredo principal sobre essa ilha misteriosa e a história que envolve o nosso protagonista é essa. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa um like para eu saber se esse estilo de vídeo agrega aqui no canal e se inscreve aí para me ajudar a crescer no YouTube, beleza? Valeu, falou e até a próxima!